queria que você abrisse a Bíblia, a palavra de Deus, ou acompanhasse junto conosco, no livro de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, o verso de número 8 ao verso de número 10. Lucas, capítulo de número 15, versículo número 8. Você encontrou? Diz assim: ao qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la. E quando encontra, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Eu gostaria nessa manhã de falar com os irmãos sobre a dracma perdida, resgatando os valores que foram perdidos. Nessa parábola, diante desse texto, do capítulo 15, essa tríade de parábolas que Jesus usa, ele falando aos fariseus e os escribas, quando se reúnem, como diz o texto no capítulo de número 15, que esses homens chegam diante de Jesus para murmurar contra ele. Jesus é aquele que sonda os corações. Jesus vai usar essas 3 parábolas para tratar alguns pontos, o qual no decorrer da mensagem nós vamos falando sobre ele. Eu não sei se você já teve aquela sensação de desespero quando você perde algo de valor para você. E qual a sensação que você sente quando você encontra aquilo que você estava desesperado para encontrar. Essa parábola fala sobre esse encontro que essa mulher teve, O texto fala que ela perde dentro de casa. Ela tinha 10 dracmas, perde uma dela, e ela procura essa dracma, essa moeda em casa de uma forma desesperada. O texto diz que ela pega uma lamparina, acende o ambiente para tentar encontrar a dracma. E o texto diz que ela, ao encontrar, ela chama as suas amigas e chama para se alegrar com ela, porque essa moeda que foi perdida foi encontrada, e ali ela celebra. O texto define, algumas versões vai dizer, ela convida vizinhas e amigas, como também o texto vai dizer que ela convida amigas e colegas. Como eu falei, a parábola ela tem um significado muito importante, e eu preciso explicar para você de uma forma mais rápida o que significa uma parábola. Talvez algumas pessoas nunca procurou saber, mas uma parábola era uma história curta usada para ensinar lições morais e espirituais. Jesus frequentemente usava essas parábolas para trazer verdades sobre o reino dele. E essas verdades envolvem situações do dia a dia, personagens que o Senhor Jesus usa. Normalmente nas parábolas, Jesus usava alguns personagens, mas nunca dava nome aos personagens. E a parábola vinha com essa ideia de trazer histórias simples do dia a dia, para que as pessoas também que estavam ali cercado com ele, de forma simples, viessem a entender. Naquele dia, tinha doutores da lei,
tinha mulheres que estavam reunidas ao lado do Senhor Jesus, como também tinha homens de muitas riquezas que trabalhavam com ovelhas, e que ali também Jesus está trabalhando dentro desse contexto para explicar essa parábola, essas parábolas, para que todos fossem atingidos com o mesmo propósito. E a parábola, ela tem essa proposta, essa ideia de trazer algo mais simples para que as pessoas possam entender. Mas também falar sobre a dracma. A dracma era uma moeda de prata usada na Grécia Antiga. Eu estava pesquisando sobre essa dracma. No ano de 2002, foi quando essa dracma ela saiu de circulação para que entrasse o euros. Então, foi uma moeda que se estendeu por muitos anos na Grécia. E a dracma, ela tinha um valor de um dia de trabalho. Era pago uma dracma pelo dia de trabalho de uma pessoa que se dedicava ali. Então, como eu falei, a dracma era essa moeda que tinha um certo valor. Mas a história vai nos falar que na cultura judaica da época de Jesus, as mulheres frequentemente recebiam dracmas pelo dote. E essas moedas eram dadas a essas jovens que iam se casar pelos seus pais. E era costume na época elas fazerem colares ou colocar as moedas em suas vestes, para que talvez um dia, se o seu marido viesse a falecer, essa mulher não ficasse como viúva, dependendo de doações de pessoas, mas ela tinha um sustento. E isso também tinha um valor muito grande, porque não era simplesmente por causa do valor, mas também tinha um valor sentimental para essa o qual recebia. Mas, pensando dentro disso, e essas parábolas têm vários ensinamentos, e eu me peguei na parábola da dracma perdida, a gente poderia hoje abordar sobre a parte financeira, mas hoje eu queria trazer como referência dessa parábola para falar sobre a família. E o que o Senhor colocou no meu coração é sobre valores que perdemos no decorrer da nossa caminhada. E hoje nós vamos falar sobre alguns valores que precisamos resgatar. Como eu falei no capítulo de número 15, no verso de número 8, o Senhor Jesus vai falando nessa parábola, ele diz que essa mulher tinha 10 dracmas. Ela procura algo que se perdeu. Alguém deu essas 10 dracmas a ela. Mas no decorrer dessa caminhada, ou talvez por não prestar atenção, ou talvez estando ocupada demais, se atrapalhou, deixou com que essa dracma caísse, essa mulher perde essa dracma. E essa dracma, como eu falei, irmãos, ela tinha um certo valor. Talvez ela poderia pensar simplesmente em uma dracma, uma moeda. Eu tenho mais 9, para que vou procurar isso? E a história também nos diz que naquela época passada, as casas que eram feitas, era de chão batido, pedras também tinham. As casas eram escuras porque não tinham, tinham algumas aberturas no teto, mas não tinha janela. E a única luz que iluminava aquele ambiente eram as lamparinas, ou talvez se deixasse a porta aberta e algumas partes da casa pudesse ter luz. Eu quero nessa manhã trazer para vocês alguns pontos para que a gente possa pensar nessa manhã. E o primeiro ponto é sobre valorize o que você recebeu. Porque perceba que essa mulher, ela recebeu algo de valor para ela. E essa mulher, ela sabia muito bem que esse valor não era simplesmente por dar uma estabilidade financeira a ela por um tempo, mas porque tinha um valor sentimental, porque foi alguém que lhe confiou algo e que lhe deu algo, que foi o seu pai. Tem um ditado que diz, que roda, e nós falamos muito, que nós só damos valores às coisas quando nós
perdemos. E isso tem um fundo de verdade. Só valorizamos as coisas quando nós perdemos, trazendo para a nossa casa, para a nossa família, para dentro de um relacionamento. Só damos valores às vezes às pessoas quando nós perdemos. Talvez você hoje esteja e sente saudade, falta de algo que foi perdido. Algo que aconteceu lá atrás, talvez uma amizade, talvez um relacionamento que começou, que parecia ter dado tudo certo, mas isso no decorrer do tempo foi perdido por não ter alimentado da forma correta e esse casamento se destruiu. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é sobre valorize o que você recebeu. Porque valorizar as pequenas coisas que acontecem. A Bíblia vai nos dizer no livro de Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso de número 8, que aquele que procura, ele acha. Talvez nesse momento o Senhor está trazendo em sua memória valores ou coisas que se perderam dentro da sua casa, na sua família. Talvez a comunhão. Algumas coisas que aconteceram, como falei no decorrer de tudo isso, que foi perdido. Mas o Senhor, como falei no livro de Mateus 7, ele diz: se você hoje parar para procurar aquilo que um dia te trazia paz, felicidade e alegria, se você procurar, você encontrará. Mas como eu falei, talvez o que foi perdido de valores na sua casa foi o amor. Já conversamos às vezes com alguns casais que estão em crise e por causa desse embate, muitas vezes nós, como estamos conversando, eles dizem assim: eu já não amo mais, eu já não tenho amor, eu perdi o amor. Mas como eu falei, talvez coisas que aconteceram e que você foi deixando para frente, e isso foi esfriando o seu amor, a um ponto que você deixou com que esse amor se esfriasse, apagasse. Mas hoje é um dos valores que precisamos resgatar para a nossa vida, o amor. Porque no livro de Colossenses capítulo 3, versículo de número 14, vai dizer: acima de tudo, porém, revistam do amor, porque o amor é perfeito. Irmãos, nós estamos vivendo hoje no tempo, meio de uma sociedade, onde esse amor, ele tem sido distorcido. Porque muitas pessoas falam sobre o amor, eles pregam sobre um amor, e esse amor é aquele amor que você precisa aceitar tudo, mas não. O amor, ele vem vestido com a verdade. Quem ama, corrige. E muitas vezes coisas que acontecem dentro do nosso lar, e que o Senhor hoje nos traz à memória e dizer para mim e você precisa resgatar valores que foi perdido. E o principal, o que sustenta a humanidade é o amor. Porque Paulo vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, mas se não tiver amor, de nada valeria. Ele fala mesmo que eu pegasse toda a riqueza que eu tivesse e desse aos pobres, mas se não tivesse o sentimento da caridade e o amor, tudo isso seria em vão. Se dentro da sua casa você perdeu o amor pela sua esposa, pelos seus filhos, hoje é dia de resgatar e visitar lugares escuros, levando a palavra de Deus para iluminar o ambiente, para resgatar o amor, porque a fonte do amor, que é Deus, está sempre lá a jorrar, e você precisa visitar esse lugar. Mas como eu falei, o amor. E falar sobre amor é muito fácil. Nós abrimos às vezes a nossa boca e dizemos: eu amo chocolate, eu amo fazer isso. Mas isso não é o amor o qual Deus revela através da sua palavra. O amor, ele não busca os seus interesses.
O amor não arde em ciúme. Quem ama se entrega, quem ama confia. Hoje é dia de visitar lugares para resgatar o verdadeiro amor. Mas também, talvez, perdemos valores, ou talvez seja a moeda ou a dracma do perdão. É fácil falar sobre perdão, o difícil é perdoar. No livro de Colossenses capítulo 3, versículo 13, vai dizer: suportai-vos uns aos outros e perdoai uns aos outros. Não tem como viver um relacionamento com Deus se você tem dificuldade de perdoar aquelas pessoas que te cercam. Hoje é dia de buscar de uma forma persistente, levando à luz da palavra, lugares ou coisas que aconteceram para que o perdão seja restaurado. Porque não se engane, existem pessoas, não aqui na nossa igreja, como já falei, estão dormindo em camas separadas, mas quando chega na igreja dão as mãos. Estão vivendo mentira no seu relacionamento, porque diz que não tem mais como perdoar. Mas se o amor em primeiro lugar for resgatado, é notório o perdão chegar, porque você também foi perdoado. Precisamos resgatar o perdão. Mas também precisamos resgatar alguns valores, talvez seja a comunhão, o qual você perdeu. Talvez se distraiu com outras coisas. E você perdeu o momento de comunhão em casa com as pessoas que você mais ama. Isso já não acontece mais, os momentos de diálogo, os momentos que você promove para acontecer comunhão. E estar em comunhão, irmãos, é compartilhar o pão. A gente tem a prova disso quando a gente se reúne no GV, quando termina é festa. É o momento que a gente promove comunhão para conhecer uns aos outros e ver as necessidades, não financeiras, mas sentimentais. Hoje é dia de resgatar a comunhão em casa. Você, pai e mãe, talvez já faz muito tempo que você não senta à mesa para conversar com seus filhos, para conversar com sua esposa, porque você já não tem mais tempo. E muitas vezes nós abrimos nossa boca e dizemos: não tenho tempo. Na verdade é porque você não tem prioridade. Porque se isso for prioridade, você encontrará tempo. Mas também talvez perdemos a comunicação. O pastor Misael sempre fala nos encontros de casais sobre a comunicação. E tem algo que Satanás tem investido com toda a sua força. É sobre as mídias sociais. São algo que tira a visão do seu povo. Você passa mais tempo hoje nas redes sociais do que em casa com as pessoas que você ama. E eu estava pensando sobre isso e vi que as redes sociais aproximou quem estava longe, mas distanciou quem estava perto. Então precisamos hoje buscar valores. E talvez hoje o que está faltando para você é comunicação em casa. Falar com seu filho, olhar no olho do seu filho, olhar no olho da sua esposa e conversar para se comunicar, para que as contendas, as coisas que surgem muitas vezes das brigas dentro do lar, é pela falta de comunicação. E hoje o Senhor nos traz aqui para dizer: talvez seja isso que esteja precisando você buscar, e você deixou no decorrer do tempo isso cair e se perder. Perceba que dentro desse capítulo número 15, o Senhor fala sobre 3 parábolas. Fala sobre a ovelha
que se perdeu no caminho. Fala sobre a dracma que se perdeu dentro da casa. E fala sobre o filho que saiu da casa para fora. Hoje é dia de pensar sobre a parábola da dracma perdida, que tem coisas que você está procurando lá fora, que o Senhor está dizendo: o que você precisa está em casa. Procure dentro de casa. Esse primeiro ponto fala sobre valorize o que você tem. Você tem valorizado a família que Deus te deu? Pare nesse momento. Agora não seja hipócrita. Pare e pense. Você tem dado valor à família que Deus lhe deu? Aos filhos que Deus te deu e confiou? A mulher ou a esposa que te suporta esse tempo todo, ou vice-versa? Que Deus te deu e confiou? E não só isso, porque Ele não só te deu essas pessoas que te amam, como também Ele tem estendido as suas mãos para abençoar você, a sua casa e as pessoas que te cercam. Hoje é dia de, como foi cantado, de vez de murmurar, agradeça. Agradeça. Agradeça por tudo que o Senhor tem feito, porque Deus não erra. Ele faz os cálculos muito precisos. A resposta sempre vai ser precisa. Não existe possibilidade alguma de ele errar. Deus hoje nos trouxe a esse lugar para dizer: procure valores que se perderam dentro da sua casa. O que você precisa está dentro de casa, não é lá fora. Lá fora a mídia pinta uma história. Lá fora mostra outra realidade. Que se não deu certo agora, há conflito, é só assinar um papel e começar uma outra história. O Deus que eu sirvo, Ele não acaba a família para começar outra. Ele restaura casamento, Ele restaura lá e Ele traz libertação para aquele que precisa. Mas precisamos cumprir o nosso papel. Foi falado sobre o Salmo 127. Você precisa vigiar, meu irmão, minha irmã, dentro desse processo. Porque enquanto você vigia, o Senhor está guardando e protegendo você e a sua casa. O outro ponto fala sobre, o texto vai dizer que essa mulher, ela para e ela percebe que perdeu uma das dracmas. E no mesmo instante, ela para, pega a lamparina e vai procurar aquilo que estava perdido. Cristo é a luz que você precisa para encontrar o que está perdido. A palavra de Deus, ela é a luz. No livro de João 8, capítulo 12, versículo de número... Capítulo 8, versículo de número 12, vai dizer, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A lamparina aqui, ela vem com uma representação interessante. Porque essa mulher vai usar duas ferramentas para encontrar essa moeda. A primeira ferramenta que essa mulher, ela procura é a lamparina. É a luz. Jesus, Ele é essa luz. A sua palavra é a luz que encandeia um ambiente de treva e de escuridão. Essa mulher traz a lamparina para aquela escuridão. E quando ela traz essa luz para a escuridão, essa luz ilumina o seu caminho. Ilumina o que está na sua frente, a um ponto que ela procura insistentemente para encontrar. Então, nas trevas, em meio a qualquer dificuldade, essa mulher, quando pega a sua lamparina, ela precisa descer para encontrar. E esse descer, ela precisa se ajoelhar. Traga a luz e traga a oração para a escuridão,
porque com certeza você encontrará a moeda que está perdida. A outra ferramenta que essa mulher traz para encontrar é a vassoura. Porque perceba no texto que ela pega a lamparina e ela varre. E aí eu quero abrir um parêntese aqui nesse momento para dizer que quando nós trazemos a luz de Deus para o meio da escuridão, vai ter sujeiras dentro da casa que vai aparecer. Vai ter coisas que vão aparecer no meio de tudo isso. E você precisa pegar a vassoura de Deus para jogar fora toda essa impureza, para que você encontre a moeda que precisa para a sua vida. E essa vassoura aqui, ela representa esse instrumento que tira a sujeira. Eu não sei o que é que você precisa, mas com certeza o Espírito Santo nesse momento brada no seu coração. Tem pontos no seu relacionamento e na sua família que você precisa visitar para restaurar nessa manhã. Essa luz, a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Em qualquer momento, em qualquer lugar, aonde tem a escuridão, quando a luz chega, o ambiente acende. Mas quando a luz não está, as trevas avançam. E é interessante entre luz e trevas, porque aonde estiver a luz, sempre vai ter um ambiente aceso. A escuridão não consegue conter ou apagar essa luz. Mas aonde há escuridão, se tiver um raio de luz, o ambiente acende. Você é essa luz que pode iluminar o ambiente de pessoas que estão perdidos em trevas, dentro de casa. Pegue a palavra de Deus, ela é o que você precisa para trazer luz, porque nela há a orientação de Deus para a restauração da sua casa. O outro ponto qual eu quero compartilhar, a palavra de Deus também nos fala nesse capítulo do número 15, e vamos correr por causa da hora. Diz que quando ela procura de uma forma insistente, ela reúne as amigas e vizinhas e chama para celebrar com ela. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus faz até uma comparação, porque ele diz que existe alegria no céu quando um pecador que se arrepende, e ele faz uma comparação com a mulher que encontrou uma moeda. Aqui fala sobre celebração, fala sobre festa, fala sobre algo que estava perdido e que foi achado. Mas eu olhando para esse texto, algo me chamou a atenção sobre esses dois tipos de pessoa: vizinhos e amigos. Porque Jesus destacou vizinhos e amigos. E eu fiquei pensando, aonde é que está a família? Porque as primeiras pessoas que devem festejar e celebrar com você é o que estão com você, é a sua casa, é a sua família. E os seus amigos e também a sociedade, os colegas também vão celebrar, talvez. Mas aqui a gente vê um problema, que talvez a gente, pensando aqui, dizer assim, será que essa mulher não tinha marido, se separou, ou aconteceu alguma coisa, ou estava em crise com a sua família, e por isso que ela agora está pensando só nos amigos? Não. Aqui está falando sobre celebração, mas ele destaca dois grupos de pessoas: existe amigos e colegas. Colegas, nós fazemos anéis. Amigos, nós fazemos aliança. Existe uma diferença muito grande, o qual aqui nesse texto fala. As vizinhas são pessoas que moravam perto, ou seja, representavam um ciclo social mais amplo. Elas, porém, não tinham intimidade. Era alguém que via de longe,
E talvez estava celebrando, mas as amigas são pessoas que estavam muito pertas, que tinha intimidade com ela, que representava pessoas que estavam andando junto e que celebrava com as suas conquistas. E aqui, irmãos, precisamos pensar, para finalizar essa mensagem, sobre a celebração. Tem pessoas que vão celebrar com a sua conquista, mas tem pessoas que vai gerar dentro do coração dela uma inveja. Existe essa diferença entre amigos e vizinhos. Mas precisamos celebrar com as nossas vitórias. E nós temos dificuldade disso. Mas hoje o Senhor diz: celebre pela restauração que aconteceu. Celebre por aquilo que voltou novamente. Celebre por aquilo que foi encontrado. E nós temos dificuldade de celebrar. Porque muitas vezes nós estamos buscando de uma forma intensa pela bênção, pelo milagre, por uma resposta, por uma causa na justiça. E quando Deus abre as portas e te abençoa, você tem dificuldade de celebrar. Você tem dificuldade de testemunhar o que Deus fez. Mas hoje aqui esse texto fala: você deve sim celebrar com as pessoas que te amam, as pessoas que estão junto com você. Celebre as vitórias e conquistas que Deus tem te dado. A celebração. Como Eliezer falou, né, o Misael, que gosta muito de história, eu vou contar também uma história. Não vou ficar por baixo, não. Conta-se uma história de um fazendeiro que resolveu matar um dos seus animais para dar uma festa, um jantar. E ele chega e chama a sua filha mais jovem e diz: filha, chame os amigos e familiares para festejar e celebrar esse momento de fartura da nossa fazenda. E a filha passou a pensar e disse: amigos e familiares. Ela sai correndo para a cidade. E quando ela chega na cidade, ela chega dizendo o contrário, dizendo: quem pode ajudar o meu pai? Porque a fazenda está pegando fogo. Quem pode ir comigo dar ajuda? Porque lá o fogo está pegando e vai ao ponto de perder a fazenda do meu pai. Quem pode nos ajudar? E ela diz que sai dali anunciando tudo aquilo, e ela sai correndo, e algumas pessoas vão em direção, e quando chega lá, não tem nada de fogo, mas tem uma mesa pronta. E aí o pai chega e diz: minha filha, o que foi que aconteceu? Por que você trouxe esse povo? Aí ela diz: pai, porque aqui estão os verdadeiros amigos que se preocuparam com a sua fazenda. Alguns deixaram para lá, mas os que se preocuparam que o Senhor não morresse, que o Senhor não perdesse, vieram e estão aqui celebrando com o Senhor. Da mesma forma é na nossa vida, irmãos. Tem pessoas em nossa volta, mesmo que as pessoas venham dizer que não tem mais, não existe amigos, existe sim, porque o Senhor diz que existe amigo porque Ele é o seu amigo. Existe amigos também que o Senhor coloca na nossa vida. Meu amigo Eliezer, obrigado. E outros irmãos que o qual o Senhor colocou na minha vida, que são meus amigos, são irmãos que andamos juntos. Então, vamos aprender nessa manhã a celebrar pelas nossas conquistas, mas também pela conquista dos nossos irmãos. Se Deus te abençoou, glória a Deus. Se Deus me abençoou, dá glória também, irmãos. E assim vamos celebrar como uma família que pensa e espera a volta do nosso Senhor até o dia que Ele vem. Eu peço a você que se coloque de pé nesse momento.